Prestem atenção. Foi câmera, tá? Foi som e ação. Ihol Iraí, Uitó, Jeane Morepé e Tao Aikiru. Bom dia a todos, eu me chamo Jeane Morepé, né? Meu nome é indígena Morepé, que significa borboleta. E eu sou do povo Sateré-Maué e nós estamos aqui há bastante tempo, há mais de 30 anos, eu acredito. Tá comendo aqui, não pode comer não. Pietro. Nossa, cabelo lindo do Pietro. Anitta Ferreira Lima dos Santos. A senhora, qual é o seu povo? Meu povo é Dentinha Sateré-Maué. Quanto tempo a senhora está morando aqui na comunidade? Eu cheguei aqui em 2000, porque meu filho já tem 20 anos. Cadê? Deixa lá, filho. Como é que tá o xixi? Faz aí, Júlia, faz aí. Yara, faz assim, ó. Assim, ó. Yara, abre a mão. Francinete Braulino. Seu povo Sateré-Maué. Quanto tempo a senhora está aqui reside aqui na comunidade? Eu cheguei aqui em 2004. Aí quando a senhora chegou, seus filhos já havia a escolinha aqui, a língua materna? Já vim na escolinha. E seus filhos participavam da escolinha? Participar. Bom, eu comecei com uma professora que ia trabalhar foi em 2012. Aí naquela questão de problematização é porque a gente já tinha um professor aqui antes, né? Que era o professor Dário. Só que o professor Dário, aí acabou o contrato e essa média não quis mais contratar o professor, porque tipo, ele atendia aqui, né? E aí criou-se uma outra problemática contra outra comunidade, né? E aí só sei que enfim, no final o professor veio para lá, para outra comunidade, que foi o professor Timóteo. Aí nesse tempo do professor Timóteo a gente participava lá, né, na outra comunidade. E então a gente ficou lá um tempinho, aí só que como as lideranças tinham uma problemática entre elas, e fora as questões das crianças também de não se adaptarem lá e outras questões também que envolvem crimes, né, que envolve abuso de crianças, então ficou um pouco ruim de que essas crianças fossem para lá, para outro lado. Né? Meu nome é Inara Guati, sou do povo Sateré-Maué. Tenho 31 anos, sou mãe, sou estudante, faço faculdade de geografia, sou artesã, que é da onde eu tiro a minha renda. Há quanto tempo a senhora reside aqui na comunidade? Acho que faz 17 anos. 17 anos. Aí quando a senhora veio pra cá,
já existia o centro cultural, o centro educativo? Sim, o centro cultural, que a gente chamava antes de barracão, né? Ele sempre existiu. E era onde a gente fazia, continua, né, fazendo os rituais, o canto, a dança, mas não era com esse formato que tem agora, né? Hoje a gente já tem uma estrutura bem melhor do que era antes. Então sempre existiu o centro cultural pra gente. Tá, a gente já disse, a questão é operador, é sobre. Fala pra ela que eu já tô aqui, que eu sei o que fazer. Deixa eu ver. Yara! Yara, faz uma pose, Yara. Yara, faz uma pose. Eu quero ver e tu botar a cabeça Camila. Camila, Lima Pimentel. qual é o seu povo? Saterê. Faz muito tempo que você mora aqui, reside na comunidade? Sim, muito tempo. Desde 2004 eu tô aqui morando. Aí quando você veio pra cá, você já existia um centro educativo? Sim, já existia. E aí por conta também de conflitos e tudo mais, e aí acabou que a FUNAI teve que intervir, né? E aí ela dividiu as comunidades em duas, tanto que ficou um daqui uma liderança e o de lá uma liderança. E hoje eu acredito que melhorou bastante essa parte de... Porque hoje a gente já consegue conversar com eles já conseguem conversar com a gente sem ter aquelas brigas que tinha antes, né? Então, eu acho que melhorou essa situação de divisão, né? Porque, tipo, assim como eles têm respeito por nós temos respeito por eles também, né? Na questão. E aí a gente conseguiu a escolinha, mesmo sem apoio da gerência, em 2012, porque eu lembro que o meu irmão, né, o cristão André Sateré, ele deixou uma documentação lá na secretaria, porque eu estava trabalhando voluntariado, e ele sempre dizia para mim assim, que a questão não era o dinheiro, né, não era o valor do dinheiro, mas sim a nossa cultura, né, a nossa língua, a nossa resistência. Então, tipo, se eu tivesse de trabalhar voluntário mais por muito tempo, eu iria trabalhar, no caso, né? E aí ele falou, ele até conversou comigo, nesse tempo eu estava com meu filho pequeno, e aí ele falou comigo assim, Mana, tu pode me ajudar nessa questão. Ele falou, se tu pode atender essas crianças, mesmo sem formação, né, não tinha, mas ele precisava de alguém que ficasse com as crianças para estar ajudando na parte da linguagem, porque nenhum professor que vinha das aldeias não tinha condição de ficar aqui porque não tinha lugar, né, não tinha casa, então a gente não tinha condições de manter ele também, a família dele, então tinha que ser algum de nós. Quando a senhora veio aqui já existia o centro cultural, já tinha a escolinha bilíngue? Já tinha. Já. Só que era diferente, né? Como está sendo hoje? Como está sendo hoje. E a senhora tem lembrança de quem era o professor? Já atuava naquele tempo? E quando eu vim pra cá, já tem o Dário, acho que Jeremias, eu acho assim, mais ou menos que eu lembro. Era nessa faixa desses dois que eu me lembro, né? Mais o Dário. E aí, de mais outros professores, a senhora tem lembranças? Não, depois foi tudo, foi a Jeane. Aí daí que meu filho já estudou com ela já, porque antes meu filho ele nasceu, ele cresceu, aí quando ela já estava fazendo a parte dela de como professora aqui, né? Aí ele já estudou com ela já, foi com ela que ela já estudou. Mas quando eu cheguei aqui já tinha professor já, que era Dário, que nós mesmo estudávamos com ele, que era à noite, eu não lembro mais ou menos. A gente se reunia para estudar. Então eu tenho muita consciência também que se nós não buscarmos resistir, né? Se a gente
buscar manter a nossa própria cultura, nós mesmos, não pelo governo, não pela secretaria, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que ter aquele amor, né, pela nossa cultura, para poder repassar. E aí eu fiquei com as crianças e foi um tempo que a professora Jonise, né, que era a gerente naquele tempo, ela passou por aqui com os assessores, né, pedagógicos. Eu me lembro que veio a professora Giovana, que é a antiga gerente, veio a professora Giovana, o professor Cristiano e tinha mais professor que eu não lembro muito o nome, mas também eu acho que era o professor Rocinho. Aí sei que eles vieram fazer assim, uma vistoria, eles foram lá porque lá já atendia, já era atendido pela CEMED, com professor remunerado, e aqui não, porque até então tinha aquele embate que não podia ter porque era próximo, né? O primeiro embate nossa dessa dificuldade foi porque era a mesma língua e não podia ter dois locais de escola, né? E de escola não, de centros culturais, que naquele tempo eram centros culturais. E se um dia viesse a fechar, como seria a situação das famílias, das crianças? Já não ficava bom, né? Porque tinha que continuar, né? Aqui a escolinha é aqui, né? Porque se não continuar, como que nossos filhos vão estudar, né? A linguagem, né? Então, tem que continuar a linguagem materna das crianças, né? Para continuar, para fazer, né? Para poder eles aprenderem, né? E a gente também, como mãe, a gente tem também que ensinar, né? Eu ensinei pouco os meus filhos a falar, né, a linguagem materna. Mas, do pouco que eu sei, eu passei para eles, né? Então, foi bom para mim. Tinha dias que eles vinham aqui, aí eu perguntei para ele se estava tendo aula lá, ele falou, não, está tendo aula aqui, ele falou, bem assim, tipo assim, tinha questões assim que eles viam que aqui a gente estava mesmo sem condições, né, porque a gente não tinha condições, a gente não dava nada, eles só vinham fazer a vistoria, né, então, tipo, tinha criança que sentava no tijolo, porque aqui não era dessa forma, antigamente era no barro, e era de palha, mas, tipo assim, sempre foi mantido a cultura, né? As crianças sempre gostaram desse lugarzinho de fazer as danças, né? De participar. Tinha vezes que eu queria desistir, né? Porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha filhos e tal. E aí o mesmo falou, mano, vamos que a gente vai conseguir. Ele falou, não desiste não, tu tem que entender que não é só por ti, é pela nação, pela geração, então a gente tem que ir em frente. Então, tipo assim, ele sempre foi um suporte, assim, até hoje, né? Nem vou falar que senão ela... Enfim, senão eu me emociono e já é. E aí a gente foi, né, criando os espaços. E aí a gente conseguiu, né, com muita luta a gente conseguiu fazer, né, o nosso próprio espaço. A gente precisava de ajeitar aqui, porque a palha já estava caindo e tudo mais, e a gente precisava ter um lugar para as crianças ficarem, porque como se viu, hoje a gente está assim, né, muito apertado, parece que a sociedade ela nos fechou, tanto daqui, então a gente está vivendo tipo num apertado. Mas é o local que a gente tem, a gente não escolheu morar aqui. Mas é o local que a gente teve para ficar, né, para resistir até hoje. Cadê? Aqui, ó, uma camisa pra ti. Tá lá, ó, vocês chegam lá e vocês Miu, Arenal, Arrio, Uau, Pri e Ui. E a secretaria já ajudava aqui com merenda, com material? Que eu me lembre não, por causa que
ainda estava começando. Mas de um tempo depois que ela entrou, que a gente começou já a ganhar merenda, mas não frequentemente, né? De vez em quando, assim, vinha, depois parava de novo. E já foi assim, né? Até E qual a importância desse espaço do Centro Cultural para vocês, assim, do Emoerrá no Toquinho? Para mim é bom ter esse centro cultural aqui, né? Por causa que aqui com as crianças, elas aprendem a língua materna. Meu filho, ele estudou aqui, então ele já sabe mais ou menos, porque eu não tinha como ensinar ele, né? Então, com as professoras aqui, ele aprendeu. E agora vem minha filha também, que ela está aprendendo, com a dificuldade dela mesmo que ela tem, mas ela sabe falar o idioma assim, da nossa língua, né, Sateré. E qual a importância desse centro para você? O mais importante é que, né, não queria que, né, acabasse, né, porque a minha filha, ela desde pequenininha, ela estudou aqui, entendeu? Desde quando ela nasceu, aí quando ela tive mais uma idade, ela aprendeu muita coisa aqui, minha filha, aqui na escola aqui, entendeu? Eu não queria que terminasse. Na questão do espaço, ele tem um valor muito significativo para mim, não só para mim, mas para toda a nossa nação, nessa Teremaué. Porque é aí que a gente faz nossos rituais, nossas reuniões, nossa igreja. É tudo aí pra gente. Se um dia chegar a fechar, tipo, como que a gente vai se manter? Nós vamos conseguir se manter, mas se a gente não tiver ajuda para sobreviver aqui na cidade, vai ser uma questão muito difícil, né? Mas assim, a gente luta para que a gente tenha um espaço, embora que tipo a prefeitura, né, aqui fale que é uma área de risco, realmente é uma área de risco. Mas eles têm que pensar em políticas públicas para locar esse espaço. Não só o espaço, mas a comunidade. E depois eles colocarem a gente num lugar que a gente seja um separado do outro, a gente não tá apto a se separar um do outro, porque nós somos comunidades indígenas. Qual é a palavra que vocês formaram? Uaori. O que é o Aori? Jabuti. Jabuti é a mesma coisa que tartaruga, só que a gente não tem tartaruga, a gente tem jabuti. Entendeu? O Aori. Agora vamos lá para outros alunos aqui. Vem, os dois aí, ele aqui e Yasmin. Palavra. Deixa eu ver aqui. Pode fazer igual. Mas aí tem a palavra, essa palavra aqui. Mesma coisa. E assim, qual é a importância desse espaço educativo para as crianças? A importância de ter esse centro cultural é justamente para o resgate da cultura, né? Sateremaué, do canto, a dança, as nossas lendas, nossas histórias. E é aí nesse centro cultural que a gente se reúne para fazer as nossas reuniões, as nossas palestras, e as crianças também aprendem muita coisa dentro desse centro cultural. E aí acho que é importante ressaltar que a educação, né, e a educação escolar indígena, ela é de suma importância, mais para a gente que mora aqui em Manaus. Porque como o português ele é muito mais forte, então ele predomina mais do que o sateré. E é importante de ter esse centro cultural justamente para que tenha um local onde todas as crianças possam aprender e continuar mantendo a língua e a cultura sateremaué. Mas o que eu aprendi numa dessas minhas formações com a professora Altaci, né, que hoje ela é doutora e ela é do povo Cocama, né, que ela é uma grande referência para mim também, não só como indígena, mas também como estudante. Ela falou que, numa das citações dela, numa palestra, ela falou o seguinte, que uma nação sem língua é uma nação que não existe, entendeu? Então, isso é importante para nós, nossa língua é importante.
Se a gente deixar de não repassar a nossa linguagem, a gente vai morrer, né? Então é mais isso, assim, é como se o poder público quisesse dizimar nós como fizeram há 500 anos atrás.